E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Aqui é o professor Jean Valnei. Vamos para mais uma aula de processo penal. Vamos trabalhar em provas e espécies. Veja, na aula passada nós trabalhamos a teoria geral da prova. Na aula passada nós trabalhamos alguns conceitos com relação às provas como um todo, né? O que é prova, o que é meio de prova, o que é fonte de prova. Nós vimos teorias que excluem as provas ilícitas. Nós vimos o que é prova ilícita, nós vimos o que é uma prova ilegal, o que é uma prova ilegítima. Hoje vamos trabalhar apenas as provas em espécie. Vamos trabalhar corpo de delito, testemunha, confissão, busca e apreensão, exame datiloscópico. Então, vamos trabalhar exatamente as provas em espécies. Perfeito? Então, a primeira prova em espécie que vamos trabalhar é o corpo de delito. Veja, o corpo de delito, para o contrário do que muita gente acha, o corpo de delito não é o corpo da vítima. O corpo de delito é qualquer vestígio material deixado na cena do crime. Então, imagina só essa sala aqui foi uma cena do crime. Então, veja, o corpo de delito ele vai ser tudo que foi encontrado relacionado ao crime. Então, a fechadura foi arrombada, existe uma poça de sangue no chão, tem uma marca de pé na parede. Então, tudo isso vai ser considerado corpo de delito e, consequentemente, será examinado por peritos. Veja, vocês viram lá na aula de inquérito policial que o inquérito policial ele é discricionário, ou seja, o delegado de polícia ele tem uma margem de liberdade para conduzir o inquérito policial. Ocorre que tem uma coisa que o delegado de polícia ele vai ser obrigado a fazer toda vez que o delito deixar vestígios, que é o exame de corpo de delito. É aí onde entra a exceção àquela discricionariedade lá no inquérito policial. A partir do momento que o delegado verificar que aquele crime deixou um vestígio, ele vai ser obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Isso é o que a gente chama de exceção à discricionariedade de diligências. Então, o que é que o delegado de polícia ele vai ser obrigado? O delegado de polícia ele vai ser obrigado a realizar o exame de corpo de delito. Perfeito? Ele é obrigado de realizar o exame de corpo de delito toda vez que a infração deixar vestígios. Isso está lá no Código de Processo Penal. Veja, antes de mais nada, deixa eu alertar vocês de uma coisa. Essa parte de provas e espécies, ela é cobrada o que é cobrado na letra da lei. Então, por isso que a leitura da letra da lei vai ser importante em nossa aula. Então, como é que a gente vai conduzir essa aula? Nós vamos conduzir essa aula da seguinte maneira. Primeiramente, eu farei uma explanação geral sobre a prova em si, falando, conversando com vocês, como se fosse uma conversa informal, mas depois eu farei a leitura junto com vocês da letra da lei, para a gente alinhar o nosso conhecimento, reforçar o nosso conhecimento, porque o que é que acontece? A banca ela vai cobrar palavras específicas e essas palavras específicas serão as que estão lá na letra da lei, como aqui, artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, ou seja, tudo que foi deixado no local do crime, será indispensável o exame de corpo de delito, feito de maneira direta, ou seja, sobre os vestígios deixados, ou de maneira indireta sobre os indícios dos vestígios. Tem um detalhe: mesmo que o indivíduo, mesmo que o acusado ele confesse, será obrigatório a realização do exame de delito. Por isso que tem nessa parte azul, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Perfeito? Bem tranquilo, muito cobrado esse artigo, então bola para frente. Eu tenho um conceito aí, né? Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais sensíveis deixado pela a infração penal. Poder requisitório do delegado de polícia. Veja, o que seria esse poder requisitório do delegado de polícia? Veja, o delegado de polícia, para requisitar uma perícia, um corpo de delito, ele não vai precisar de autorização judicial, porque o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 6º, autoriza que o delegado de polícia realize o exame de corpo de delito. Perfeito? Então, o delegado de polícia não vai precisar. Excelência, eu preciso de um mandado aí para fazer um exame de corpo. Não, não. A partir do momento que o crime deixar vestígios, né, o ilícito deixar vestígios, o delegado de polícia vai ter a discricionariedade de encaminhar para a perícia.
Está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, o delta, o delegado, vamos chamar de delta, certo? Na nossa aula delegado a gente chama de delta. Veja, o delta determinará, se for o caso, ou seja, se a infração penal deixou vestígios, o delegado de polícia vai ter que fazer o quê? Proceder exame de corpo de delito. Ou quaisquer outras perícias. Tudo isso é sem autorização judicial. Tudo isso sem autorização judicial. Perfeito? Vamos lá. Isso aqui, as perícias, elas são realizadas por peritos. Esses peritos, eles podem ser peritos oficiais e podem ser peritos não oficiais. O perito oficial é o perito concursado. É aquele perito com nível superior. É aquele perito que ele prestou o compromisso de fazer fielmente o seu encargo lá no dia que ele tomou posse. No dia que ele toma posse, ele presta o compromisso de ser o quê? Correto, de ser probo, de ser imparcial. Já os peritos não oficiais, eles são chamados para fazer uma perícia em um determinado caso não exista peritos oficiais na região. Então, veja, eu tenho uma divisão, eu tenho os peritos oficiais, né, perito oficial, e tenho os peritos não oficial. Esse perito não oficial, ele é chamado de perito ad hoc. O que é o perito ad hoc? O perito ad hoc é aquele que ele só vai ser chamado para prestar fazer aquela perícia. O perito oficial é o perito concursado, né, com nível superior. E veja, é apenas um perito. A perícia pode ser feita por apenas um perito oficial. Já os peritos não oficiais, eu preciso de 2 peritos. Eu preciso de 2 peritos. 2 peritos com nível superior. Nível superior. Preferencialmente, na área da perícia. Né? Se for uma perícia médica, tem que ser peritos médicos, né? Com nível superior em medicina. Preferencialmente. Muito cuidado que não é obrigatoriamente na área da perícia. Muito cuidado com isso, que não é obrigatoriamente. A banca vai jogar lá para vocês obrigatoriamente. Perfeito? Vamos lá. E ao final, esses peritos não oficiais, eles deverão prestar o quê? O compromisso de ser parcial. Perdão, imparcial, desculpa. A banca vai dizer que eles podem ser parcial, mas quem é imparcial é o assistente técnico que veremos daqui a pouco. Olha só, artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Veja, está no singular. Se está no singular, é apenas um perito. Eu só vou chamar um perito, outro perito oficial, ou seja, para ficar 2 peritos oficiais, se a perícia for de alta complexidade. Se a perícia for de alta complexidade, eu posso chamar 2 peritos oficiais. Não vai ter problema nenhum. Caso contrário, um perito só já sana o problema. Já no caso, olha só o que diz o parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de curso superior preferencialmente, muito cuidado que não é obrigatoriamente, não é. A banca vai colocar lá obrigatoriamente. A banca vai colocar obrigatoriamente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo, ou seja, o ato. Por isso que eles são chamados de peritos ad hoc. Perfeito? De boa, tranquilidade. Veja só, por outro lado, o assistente técnico, ele é o perito das partes. Ou seja, ele é o perito
da acusação ou da defesa. Então, esse assistente técnico, ele é pago pelas partes. Se ele é pago pelas partes, ele pode ser o quê? Parcial. Ele pode puxar a sardinha para o lado dele. Esses assistentes técnicos, após a perícia oficial, após a realização da perícia oficial, esses assistentes técnicos serão chamados, eles poderão ingressar lá no local onde foi feita a perícia e fazer também a análise dos vestígios deixados. Perfeito? Esse assistente técnico, ele é, como eu falei antes, ele é contratado pelas partes. Veja só o que é que diz o Código de Processo Penal com relação ao assistente técnico. Olha lá. Serão facultadas ao Ministério Público. Quem é o Ministério Público? É a acusação. O assistente da acusação, veja, o assistente da acusação, galera, é o advogado da vítima. O advogado da vítima, o advogado do ofendido é chamado de assistente da acusação. Ele vai trabalhar junto com o Ministério Público para acusar quem? O nosso acusado. O ofendido, né, que é a vítima, o querelante, que é o autor da ação penal privada, e o acusado. Eles podem formular quesitos e indicar o quê? O assistente técnico. Ou seja, essa formulação de quesitos aqui é formulação de quesitos para os peritos. Veja, o acusado ele pode formular um certo número de quesitos, de perguntas, para que o perito ele responda. Só que essas perguntas, elas devem ser no prazo de 10 dias, como diz aqui o inciso 1 do parágrafo 5º. Olha só. As partes podem requerer oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para que respondam os quesitos, desde que o mandato de intimação e os quesitos das questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias. Muito cuidado que esse prazo de 10 dias é cobrado no concurso. E esses assistentes técnicos, eles serão autorizados, ou seja, o ingresso desses assistentes técnicos, eles são autorizados pelo juiz. E eles são autorizados pelo juiz a partir da conclusão dos exames pelos peritos oficiais. É o que diz o parágrafo 4º. Olha só. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz. E após a conclusão dos exames e a elaboração dos laudos pelos peritos o quê? Oficiais. Sendo as partes intimadas desta decisão. Que decisão, professor? A decisão de ingresso de peritos particulares, que são os assistentes técnicos. Ok, galera? Muito cuidado com a leitura da letra da lei. Veja, esse tópico 2, eu estou querendo falar aqui sobre com relação à vinculação de quê? Do laudo pericial. Laudo pericial. O laudo pericial, ele, como é que eu posso dizer? O juiz, o delegado, ele não fica vinculado ao laudo pericial. O juiz ele pode rejeitar totalmente o laudo pericial, como aceitar apenas parte desse laudo oficial, desse laudo pericial. Isso está no Código de Processo Penal. Ele não fica adstrito, ele não fica ligado ao laudo pericial. Ele pode rejeitar no todo ou em parte. Olha só o que é que diz aí. Ó. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo, tá vendo? Podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em partes. Perfeito? Professor, se houver divergência entre os peritos oficiais ou não oficiais, né? Porque vocês viram que eu posso ter 2 peritos oficiais se a perícia for de alta complexidade. E se houver divergência? Então vamos lá. Eu tenho um perito A e tenho um perito B. Perito A e perito B. Vamos imaginar que esses 2 peritos eles divergiram nos seus laudos. O que é que vai acontecer? Cada um vai fazer o seu laudo separado. Não divergiram? Cada um vai fazer o seu laudo separado. Só que o juiz pode chamar um terceiro perito para o quê? Para resolver esse problema. Se esse terceiro perito discordar dos outros 2, eu retiro esses 3 e chamo outros peritos. Perfeito? Então veja, divergência entre 2 peritos, eu chamo o terceiro. Quando eu chamar o terceiro e esse terceiro divergir desses 2, eu retiro esses 3 peritos
e convoco outros. Tranquilo? Ah, professor, e esse terceiro perito? Se esse terceiro perito concordar com esse aqui, eu tenho esse laudo aqui, ó. E o juiz pode aceitá-lo ou não, pode rejeitá-lo ou não, no todo ou em parte. Olha só o que é que diz o artigo 180 com relação a isso que eu acabei de explicar para os senhores. Veja, se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, como eu falei. Ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, olha só. E a autoridade nomeará um terceiro. Se este terceiro divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder os novos exames por outros peritos. Veja que essa autoridade aqui, galera, é a autoridade judiciária ou pode ser a autoridade policial. Porque lembre-se que na fase investigativa eu também tenho laudos periciais. Eu tenho o exame de corpo de delito, dentre outros. Ok? Tomando um cafezinho aqui, que é super importante para manter a energia, né? Estou gravando essa aula aqui cedinho da manhã, dia domingo, né? Dia 23, né? Dia 23 do 8. Dia 23 do 8, às 8 horas, né? Acordei cedo, eu acordo 5 horas da manhã, já tô de pé já, mesmo domingo, segunda, para mim todo dia é dia de trabalho, todo dia é dia de estudar, certo? Não importa. Vamos lá. Exumação. O que é a exumação? Veja só, a exumação, vamos imaginar que uma pessoa foi enterrada, né? Houve o velório, foi enterrada, só que com o tempo precisou que esse corpo seja retirado para fazer uma perícia nesse corpo que já foi enterrado. Isso é chamado de exumação. A gente vê muito isso nos filmes americanos, mas acontece também aqui no Brasil. Raro, mas acontece. Essa exumação, ela é feita, vai ter que ser feita por dia e hora marcada. E ao final vai ser feito um auto circunstanciado do que aconteceu. E o diretor do cemitério, mesmo sendo público ou particular, ele deve ser convocado, ele deve ser intimado para indicar o local da sepultura. Se não for encontrado o local da sepultura, o que é que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito investigações através de familiares, através de funcionários do cemitério, para indicar a sepultura. E se não fizerem isso, eles respondem pelo crime de desobediência, porque é uma ordem judicial. Lembre-se que a exumação ela só pode ser feita por ordem judicial. Ordem judicial. Perfeito? Vamos lá, o que é que diz aí o código? Em caso de exumação para o exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize a diligência, da qual se lavrará o quê? Um auto circunstanciado. Parágrafo único. O administrador do cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indica a sepultura, ou de encontrar o cadáver em lugar não destinado às inhumações, a autoridade proceder-se-á pesquisas necessárias através de familiares, amigos, para saber se alguém sabe onde é que foi enterrado aquela determinada pessoa. E tudo isso, se for chamado dessas pessoas, tudo isso vai ter que ser constado nesse auto circunstanciado que está no artigo 163. Ok? De boa? Vamos lá, total. Seguindo aí. Local do crime. Vocês já devem ter visto, quem assiste CSI já deve ter visto, que o local do crime ele tem que ser preservado. Infelizmente aqui no nosso país, as pessoas não têm a cultura de preservar o local do crime. É muito comum quando há um crime, familiares, amigos, pessoas mexendo no corpo, estranhos, ver documentos, sair mexendo. E não é dessa forma. E o pessoal se engana de achar que se por acaso o local do crime fosse preservado, era muito mais fácil descobrir quem foi que cometeu os crimes. Porque o local do crime não ficaria contaminado. Né? É muito comum quando há crimes, né, cheio de pessoas ali ao redor do corpo tal, e terminando danificando provas e tudo mais, pegando cápsulas de armas e tudo mais. Infelizmente, a nossa cultura é dessa forma. Veja, o local do crime, se for um homicídio, por exemplo, o corpo ele tem que ser fotografado na posição que se encontra. Ele tem que ser fotografado na posição que se encontra. E deve existir várias fotos. E vai ter que existir croquis, vai ter que existir mapas. Por exemplo, não sei se vocês já viram, é muito comum os peritos utilizarem
um mapa com o corpo de uma pessoa. Eu sou ótimo desenhista, então eu tenho aqui o corpo da pessoa. Aqui ela está de frente, por isso que eu vou desenhar aqui os olhos e a boca, o nariz. E aqui ela está de costa, que é o que? O cabelo. Tá vendo? Aqui ela está de costa. Vocês estão vendo que a diferença. Aqui é frente e aqui é de costa. Eu sou ótimo desenhista. Então veja, se por acaso foi perfuração a bala, o perito ele vai ter que indicar por pontos, dizer onde foi a perfuração a bala. Se foi corte, ele vai indicar onde foram os cortes. E assim vai, fazendo isso aqui. Então eu tenho esse mapa aqui, que é feito dentro, os peritos fazem, sem contar as fotos. As fotos, várias fotos, fotos em perspectiva. Por exemplo, se a vítima está caída nessa posição aqui em cima dessa mesa, o perito, é interessante o perito tirar foto da perspectiva, porque possivelmente a vítima possa ter visto o seu agressor, né, nessa perspectiva aqui. Né? Se o tiro foi dado aqui, possivelmente a vítima viu quem foi seu agressor, ou seja, ela tinha a visão da pessoa que chegou até ela. Ou seja, se ela deixou chegar tão próximo, se o tiro foi a queima-roupa, possivelmente a vítima conhece o seu agressor. Então isso é interessante. A vítima vai, o perito vai olhar, peraí, se ele chegou tão próximo de frente, então possivelmente a vítima já conhece o seu agressor e já começa a pesquisar, olhar papéis, olhar coisas e ver lá um papel, de repente encontra um boletim de ocorrência de uma ameaça que ele recebeu de uma determinada pessoa e assim começa as investigações, para você ver como é importante a preservação do local do crime. Beleza? Vamos ver o que é que diz aí o Código de Processo Penal com relação ao exame do local do crime. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, tá vendo? Bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e os vestígios deixados no local do crime. Perfeito. Para representar as lesões encontradas nos cadáveres, os peritos, quando possível, juntarão o laudo de exames de provas fotográficas, esquemas e desenhos. Olha aqui o desenho lindo aqui. Devidamente rubricado. Deixa eu rubricar aqui meu desenho. Aqui, ó. Uma rúbrica dessa você compra uma cerveja em qualquer lugar, desde que você pague pela cerveja. Vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos seguir, né? Veja, havendo o requerimento das partes, o material probatório, ou seja, os vestígios encontrados lá, que serviu de base para o no ambiente, ele vai ficar em um órgão oficial, que é lá na perícia oficial, que é chamado de cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Né? Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, aquilo que eu falei lá no início, e a parte indicar mais de um assistente técnico. Perfeito? De boa? Vamos lá, perícia grafotécnica. Em 2003 eu fiz um concurso para a Polícia Federal, né? Eu fiz um concurso em 2013, eu fui reprovado como regra. A gente tem que entender que concurso público a regra é a reprovação. Eu fui reprovado, né? E por culpa minha mesmo, culpa minha. A gente tem um costume de colocar a culpa de suas reprovações em outras pessoas, apesar que eu cometi uma falha muito grotesca. Eu não morava, eu vim fazer a prova em Maceió, não morava aqui, vim de Garanhuns, pensando que Maceió era calor em todo lugar, só que a sala que eu fiz tinha ar-condicionado. Eu fiquei de frente do ar-condicionado, isso me matou, né? Porque eu fiquei morrendo de frio, porque eu vim de camiseta, bermuda, sandália, atrapalhou. Não vou dizer, então a culpa foi minha mesmo, mas atrapalhou bastante. E como regra eu fui reprovado e não me arrependo, foi mais um ensinamento. E eu errei a questão que tratava sobre isso. Porque veja só, a perícia grafotécnica, ela pode ser feita por escritos, tudo bem, o cara escreveu, mas também pode ser feito por textos digitados. Foi aqui onde eu errei. Digitados ou datilografados. Lembre-se que datilografado está na letra da lei, né? Porque na época que o Código Penal foi escrito, o Código de Processo Penal foi escrito, é da década de 40, então não existia computadores, né? E foi essa questão que eu errei. Professor, como é que eu vou fazer uma perícia grafotécnica de um texto digitado? Veja, se o texto ele é muito rebuscado, tem palavras difíceis, o vocabulário é um vocabulário rebuscado, eu tenho como perceber que aquele texto foi feito por uma pessoa
de um conhecimento técnico, né? Ou seja, de um grau de instrução elevado. Já se por outro lado eu encontro vários erros no digitado ou no datilografado, eu tenho como saber que aquela pessoa não tem um grau de instrução tão elevado, certo? E veja que esses escritos, esses digitados, eles podem ser buscados em órgãos públicos, como faculdades, como escolas, hospitais. Pode ser, a autoridade policial pode determinar uma busca na residência do indivíduo que eu quero verificar a assinatura dele ou os escritos dele, sem problema nenhum. Olha só o que é que diz aí o Código de Processo Penal. Ó. No exame de reconhecimento de escritos, foi aqui que eu errei, eu me fixei na palavra escritos. Aí quando eu vi digitado, eu rodei. Por comparação de letra, tá vendo? Observar-se o seguinte: a pessoa que se atribua ou possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. Para a comparação poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconheceu ou já tivesse sido reconhecido judicialmente do seu punho. A autoridade, quando necessário, tá vendo aqui, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, escolas, faculdades, e assim mesmo vai mandar realizar uma diligência. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que for ditado, lembrando do princípio do nemo tendentur si detegere, de não criar provas contra si mesmo, certo? Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, vai ser feito uma diligência por carta precatória. O que seria, professor, essa carta precatória? Essa carta precatória é quando eu peço que faça um ato judicial, um ato processual, em outra comarca diversa do que está rolando o processo. Por exemplo, eu estou aqui em Maceió e quero que faça uma oitiva de uma testemunha lá em São Paulo. Então eu envio uma carta precatória para a justiça lá de São Paulo. Eles vão tomar o depoimento da pessoa lá em São Paulo e vão enviar para mim. Isso é o chamado de carta precatória. Perfeito? Vamos lá agora para o interrogatório. Muito importante, cai bastante o interrogatório em concurso. Veja só, o interrogatório ele é um momento processual onde o juiz ele pergunta, conversa com o acusado. E o juiz ele vai conversar com esse acusado de várias maneiras. Vai perguntar o que ele faz, se ele trabalha, quem é a família dele, qual é o nome dele e tudo mais. Várias coisas. Perfeito? Então veja só o que é que diz aí com relação o interrogatório. O interrogatório, o indivíduo ele não é obrigado a criar provas contra si mesmo. Né? Aqui eu tenho o que a gente chama do princípio do nemo tenetur si detegere. Certo? Que é o princípio da não autoincriminação, de não criar provas contra si mesmo. Não criar provas contra si mesmo, certo? Vocês sabem que a nossa Constituição garante isso. Então, olha só o que diz aqui a Constituição, ó. O preso, e veja isso, que o preso, nesse sentido aqui, você tem que analisar no sentido amplo. Como assim, professor, sentido amplo? Esse preso ele pode ser o indiciado, o acusado, o suspeito, o réu, seja lá o que for. O preso será informado dos seus direitos, dentre os quais de permanecer o quê? Calado. Tá vendo aqui? Sendo assegurada a assistência à família e de um advogado. Veja, então, o preso ele tem direito ao silêncio. Ele não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Perfeito? Ele não pode ser obrigado a criar provas contra si mesmo. Isso é um princípio. O princípio do nemo tenentur si detegere. Certo? Professor, e o Código Penal fala alguma coisa com relação a isso? Fala sim. Olha só o que é que diz o Código Penal, Código de Processo Penal. Depois devidamente qualificado e cientificado do teor da acusação, o acusado será informado do juiz antes de iniciar o interrogatório. Tá vendo que a gente está trabalhando em interrogatório aqui. O seu direito de permanecer o quê? Calado. De não responder perguntas de que foram formuladas. Isso aqui é o chamado de princípio de Miranda.
Princípio de Miranda. Esse princípio de Miranda, o termo de Miranda, é muito utilizado nos filmes americanos, que quando o cara é preso, aí lê os seus direitos, aí você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar poderá e será usado contra você em processo judicial, né? Ou na justiça. Veja, isso aí é o código. Aqui no Brasil não funciona dessa forma. Apesar de ter esse instituto de Miranda, o juiz ele tem o delegado, a polícia, ele tem que sempre alertar ao indivíduo e dizer assim, olha, você tem o direito de permanecer calado. Pronto. Isso já foi feito e deve ser feito isso. Se por acaso não for informado, se o juiz não informar ao réu que ele tem esse direito de permanecer calado, esse ato processual vai ser considerado ilegal, nulo, é nulidade absoluta. Por isso que a autoridade ele tem que dizer esse direito ao silêncio. Olha só, o que é que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz o seguinte: o silêncio não importará em confissão, mas também não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Ou seja, o cara ficou em silêncio. Espera aí, se o cara ficou em silêncio, então vai se prejudicar a defesa dele. De forma alguma, porque a Constituição garante o meu direito ao silêncio. Era um pouco contraditório. Se a Constituição chegasse para mim e dissesse assim, olha, Jean, você tem direito ao silêncio, mas se você não falar, você vai ser prejudicado. Então é melhor não dar o direito ao silêncio. Vocês entenderam a lógica disso? E o nosso Código de Processo Penal, ele foi inteligente nesse sentido, que ele teve conformidade com a nossa Constituição. Esse termo ele foi recepcionado pela nossa Constituição. Perfeito? Só não é muito interessante o direito ao silêncio se for no tribunal do júri. No tribunal do júri não é interessante esse direito ao silêncio, porque os jurados eles não precisam motivar as suas decisões. Os jurados, se ele não motivar as suas decisões, pelo fato deles não motivarem suas decisões, lá no tribunal do júri estão lá os jurados, aí de repente está lá o cara acusado. Aí se faz uma pergunta a ele, ele faz, eu me reservo ao direito ao silêncio. Aí o jurado vai botar assim, vai dizer, oxê, se ele está calado é porque ele tem culpa. Peraí, eu vou condenar esse filho de uma mãe. Aí pega, vai lá e condena. Veja, o interrogatório, galera, o interrogatório, ele é um meio de defesa. Ou seja, é o momento processual onde o indivíduo ele pode se defender. Se ele não falar. Veja que o interrogatório ele vai ser o nosso último ato processual. Né? Ele é o último ato processual. Ou seja, depois que todo mundo fala sobre o acusado, fala sobre o crime, o acusado vai olhar e vai dizer, pronto, agora eu vou me defender. Ou seja, é o seu direito de defesa. Beleza? Pronto, galera. Então, terminamos o nosso primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco. Daqui a pouco retornamos. Ok? Beleza?